ursinho, ó. O quê? O ursinho que é da menina lá. Será que eles querem baixar? Como é que é o nome? Ursinho, assim? Ted? Era aqui que você dormia enquanto estava presa, Deusa. RBC TV, agora Jornal Nacional, depois Fina Estampa. Aquele beijo, oferecimento Sadia. Chegaram os novos queijos prato e mussarela Sadia. Experimente, queijo com S é mais gostoso. Neste verão, conte com o Bradesco onde você precisar. Bradesco oferece Jornal Nacional. 2 dias de buscas no Chile. E as equipes de resgate encontram o corpo Não, do dessa tem que brasileiro olhar de que manhã. desapareceu durante uma caminhada. Tornados em série Você vai falar, devastam tio, cidades foi do assim, meio oeste americano e matam 36 pessoas. Na cidade que foi riscada no mapa, dias de tentar encontrar objetos pessoais por meio dos escombros. Os peritos da BR-364, a única ligação rodoviária entre Rondônia e os outros estados do país. Depois das críticas da FIFA, o governo brasileiro diz que não aceita mais o secretário-geral, Jerome Wald, como interlocutor. Você vai ver também o acordo para indenizar as vítimas do pior acidente com petróleo nos Estados Unidos. A tecnologia que ajuda no combate ao desperdício da água tratada em São Paulo. E os gols do sábado pelo Brasil. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Uma equipe de resgate chilena encontrou o corpo do engenheiro brasileiro Felipe Santos. Ele estava desaparecido desde quinta-feira, quando participava de uma caminhada ao vulcão Vila Rica, em Pucón, na região central do país. A reportagem é dos enviados especiais Alan Severiano e Marcelo Benincasa. Ah, ele vai ver ela. Reabriu hoje, mas o acesso ao vulcão permaneceu fechado. Entendi que dava pra Eram entrar 11 da agora e ver manhã como é quando que a é o equipe de colégio. resgate de 50 homens Ixi, encontrou o mano. corpo do brasileiro Não, com agora o ferimentos bicho no vai quadril, pegar, no não. braço e no pescoço. Felipe Santos tinha Esperta 28 agora, anos, menino. era Se engenheiro estuda, e você trabalhava na aprende, Petrobras em você Macaé, Rio de certinho, Janeiro. porque O corpo agora- teve que ser levado de helicóptero até um trecho acessível do vulcão. Felipe foi encontrado no que se conhece aqui como o setor Negretas, uma área do vulcão cheia de fendas, buracos na rocha, muitos deles cobertos de neve. Felipe estava no fundo de uma fenda de 6 metros de profundidade. Foram 48 horas de buscas. Na quinta-feira, Felipe fazia um passeio com um grupo de turistas no vulcão, que é uma das principais atrações da região de Pucón, no centro do Chile. Segundo a Defesa Civil, estava a 2.700 metros de altitude, quando tropeçou na calça e escorregou. Ele deslizou por 600 metros. Não foi o único acidente na quinta-feira. Turistas de outro grupo que desciam o vulcão perto de Felipe também escorregaram. Um suíço e um chileno ficaram feridos e um mexicano morreu. Para as autoridades, foram 2 acidentes distintos. Os turistas usavam equipamento básico de proteção, como capacete, grampões para fixar as botas na neve e piolê, uma ferramenta usada para escalar a montanha e para frear na descida. O Ministério Público vai investigar se houve falha dos guias da excursão. O pai e a mãe de Felipe acompanharam as buscas desde ontem, quando ainda tinham esperança de encontrá-lo vivo. Fica muita alegria, muito carinho. Meu filho era um menino muito especial. Meu filho era um menino aplicado, estudioso, um bom funcionário. Enfim, só fica coisa boa desse menino que viveu comigo 28 anos. Eles descrevem Felipe como um apaixonado por aventura. O objetivo dele nessas férias era escalar o vulcão.
Ele pegou, me ligou, falou assim, pai, eu vou subir nesse vulcão de qualquer jeito, ele tá lá aceso lá em cima, mas eu vou pegar ele. E a gente, né, apesar de sentir, a gente reconhece e sabe que ele perdeu a vida fazendo aquilo que ele gostava. A estrada que liga Rondônia aos outros estados do Brasil virou uma armadilha para os motoristas. Os buracos e a falta de sinalização aumentam o número de acidentes e de mortes. É difícil saber quem vai e quem vem nessa confusão. Carros na contramão, caminhões fora da pista. Nossa. Tentativas de desviar dos buracos que tomam conta da BR-364, a única estrada que liga Rondônia aos outros estados. E o que não falta é veículo quebrado. Paulo ficou a noite inteira aqui. A ponta de eixo do caminhão não suportou a pressão dos buracos. Agora quem é que vai pagar, né, o custo do caminhão? Tudo provocado pelo buraqueiro aí. Por causa de um buraco, Adriano perdeu o controle do carro e chegou a capotar. Graças a Deus que não aconteceu nada, né? O trecho mais crítico apontado pelos caminhoneiros na BR-364 aqui em Rondônia é este, entre Presidente Médici e Cacoal. São 67 quilômetros que, com uma estrada em boas condições, poderiam ser percorridos em 50 minutos, 1 hora. Mas por conta dos buracos, o tempo de viagem chega a 3 horas. Pegamos carona com o seu Denilson. Ele diz que está cada vez mais difícil dirigir aqui. Muito prejuízo, quebra de caminhão, tombada, muito pneu estourando. A situação da BR e a imprudência de muitos motoristas tem aumentado o número de acidentes e de mortes. Ano passado, 141 pessoas morreram. Nos 2 primeiros meses deste ano, já são 14 mortes. Outro problema é o mato que esconde as placas de sinalização. Esta, que alerta para uma das piores curvas de Rondônia, conhecida como a Curva da Morte, está totalmente coberta. Neste trecho, a 170 quilômetros de Porto Velho, uma cratera é ameaça para os motoristas. A erosão começou no início de janeiro. Nada foi feito. E a chuva só foi aumentando o buraco. São quase 20 metros de profundidade. Quem mora perto da rodovia fica indignado com a situação. Quantos morreram, quantos foram atropelados, quantos foram para os hospitais? Isso aí não pode continuar ocorrendo. O tenente disse que nos últimos 3 anos investiu 92 milhões de reais em obras nessa estrada. No Brasil, 4 em cada 10 litros de água potável que saem das companhias de abastecimento são perdidos antes de chegar às moradias. Para combater o desperdício, São Paulo foi buscar a ajuda do outro lado do mundo. A água retirada destes reservatórios ainda é suficiente para abastecer os 20 milhões de habitantes da Grande São Paulo. E no futuro? Cada ano são 200 mil novos consumidores. Uma pressão e tanto, agravada por um problema antigo, as perdas na distribuição. No percurso até as casas, na região metropolitana, 1/4 da água fica pelo caminho. A média brasileira é mais alarmante. Quase 40% da água que se produz são perdidos. Na Europa, as perdas são de no máximo 15%. Nesta rua, onde a água só chega à torneira à noite, ela corre solta no asfalto. O buraco foi causado durante a instalação do poste de luz. Esse é um dos milhares que deve ter nessa cidade. Mas os maiores vilões ainda são os gatos, as ligações clandestinas e principalmente a falta de manutenção da rede. O Brasil foi procurar ajuda no Japão. Lá o desperdício não passa de 3%. Nós estamos aprendendo com os japoneses como identificar vazamentos que não são visíveis no nível do solo. Não são visíveis, mas a máquina japonesa percebe. Esse serviço tem que ser feito de madrugada porque é nesse horário que o consumo de água pela população é mínimo. E se durante a medição o computador detecta um aumento brusco do consumo, ele dá um sinal de alerta para um provável risco de vazamento. Se houver indícios, outro aparelho identifica o barulho emitido pela água e aponta onde está o vazamento. Quando não existe perda, não existe som nenhum. Nesse caso, tem uma perda aqui. É um trabalho caro e demorado. A meta é reduzir para 15% as perdas até 2020, a um custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O consumidor sabe que ela é essencial e vai cobrar os resultados. A água é muito importante para ser desperdiçada. Economiza água, economiza assim, tipo na escola, a gente vai fazer mais essa caro. parte, mas fica de olho que eles façam a parte deles.
Não é creme Um baratinho. forte nevoeiro invadiu as praias do Rio de Janeiro na tarde. Segundo os meteorologistas, o fenômeno chamado de nevoeiro marítimo é uma inversão térmica provocada pelo encontro da água fria do mar com a massa de ar quente que está sobre a praia. Creme é próprio de salão, pessoal. O domingo vai ter chuva de verão na maior parte do Brasil. Como ainda está muito quente, a umidade bem alta, as nuvens ficam mais carregadas. A chuva pode vir muito forte em toda essa área aqui que começa em São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul e vai até o Acre e também no Nordeste, entre o Maranhão e o norte do Piauí. O tempo fica firme entre o norte do Rio de Janeiro, o leste de Mato Grosso e Alagoas e no leste da região sul. O dia começa com mínima de 18 graus em Belo Horizonte e os termômetros podem chegar aos 31 graus em Natal, 33 em Palmas e 36 no Rio de Janeiro. Na segunda-feira e na terça-feira, o sol vai brilhar forte no Rio, em São Paulo e em Curitiba. Em São Luís, o céu fica nublado e deve chover. No meio oeste dos Estados Unidos, uma onda de tornados e tempestades deixou 36 mortos. Os correspondentes Rodrigo Bocardi e Sérgio Teles viram de perto a destruição. Aqui ficava Henryville e o acesso é restrito. É Brasília Television. E logo na entrada você vê que a cidade acabou. Ficou totalmente destruída. Para ter uma ideia da força do tornado, dá uma olhada lá no fundo. 2 carretas ficaram com as rodas para o ar. Aqui um ônibus escolar extremamente pesado tombou. Foi uma sexta-feira de ventos fortes e tempestades. Henryville foi devastada por este tornado, gravado por um cinegrafista amador. Casas e casas foram abaixo. E hoje, o que essas famílias têm é esperança. É uma busca paciente, com a ajuda dos amigos, atrás de detalhes, documentos, objetos de uma vida inteira que ficaram perdidos no meio dos escombros. O Senhor chega a se ajoelhar para tentar encontrar o que o vento não levou. Aí começa a pesar o Meus pertences, meus objetos pessoais, diz ele. A avó, que ficou só com a roupa do corpo, exibe a foto da neta. Retrato amassado, mas recuperado. Sobre os destroços da casa, Carol ainda se sente agradecida. Nossa família sobreviveu. Isso é maravilhoso. As mais de 30 mortes aconteceram em 5 estados: Kentucky, Ohio, Alabama, Geórgia e Indiana, onde fica a pequena Henryville. Aqui, o colégio da cidade, não só a principal escola de toda a região. 1.400 alunos estudavam nesses prédios e todos estavam dentro das salas de aula ontem. 15 minutos antes de o tornado chegar, os professores emitiram o alerta. E as crianças conseguiram sair antes de a tempestade chegar. Dana, de 11 anos, jamais vai esquecer a última sexta-feira. Eu fiquei com muito medo e não sabia o que fazer. A mãe voltou hoje para ver como ficou. Unbelievable. E sem conseguir acreditar, chorou. Era uma escola maravilhosa para muitas pessoas. Não está mais aqui. É triste, é inacreditável. It's unbelievable. Never expect to experience something like this. Em São Paulo, um motorista em alta velocidade invadiu a pista contrária e matou 2 pessoas numa moto. As câmeras do posto de combustível mostram o momento em que o carro cruza para a pista e atinge a moto. O motorista Edinaldo Tenório ficou gravemente ferido. Segundo a polícia, ele estava a mais de 100 km por hora. Dentro do carro, a polícia encontrou bebida e um cigarro de maconha. Edinaldo foi indiciado por duplo homicídio doloso quando a pessoa assume o risco de matar. E a seguir o acordo bilionário entre a BP e as vítimas do pior vazamento de petróleo nos Estados Unidos. E a nova vida de haitianos que chegaram a São Paulo em busca de trabalho. Minha mãe diz assim que ele bateu o carro, meu filho, estourou o pneu, bateu no poste, capotou. Disseram que foi assim. Um deles saiu no pescoço. Ele que deu os Luiz, você saiu Eu acho que vocês estão preparados para isso, mas os seus filhos vão matar. Deu a violência.
Apareceram, colocaram um boneco, daí tem o negócio na cozinha. Ah, eu vi do ponta-cabeça, você viu que legal aquele negócio? Nossa, achei muito legal. No outro dia, acho que foi que nós tínhamos chegado de viagem, eu falei pro Júlio, nossa, olha só, a importância do cinto de segurança, né? E ele virou. Ensinaram até como sair, né? Daí, se o carro capotar, ensinar como é que você faz pra você sair. Mas aquilo era um boneco. Não, mas depois apareceu o homem também de ponta-cabeça. Você não viu o homem de ponta-cabeça? E ele nem se mexia com o cinto, se tivesse Mas o cinto. boneco tava sem o cinto, e o boneco era bem levinho. Então imagina se for uma pessoa, o peso que faz, né? Bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Ai, ai, ai. Faz tanta coisa que aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo seu. O tempo voa e vai passando o trem. Ai, ai, ai. O nosso medo não vai pro jornal. A gente é um e cada não tem igual. Entendi. Tamanha solidão. Se nosso amor nem passa na TV. Sai correndo, dizer nem sem jeito que amo. Março, RPC TV canta Curitiba. A empresa britânica BP chegou a um acordo preliminar para indenizar as vítimas do pior vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos. Quase 5 milhões de barris de óleo cru despejados no mar. Olá, Um desastre ambiental que atingiu a vida marinha e os moradores da costa americana, no Golfo do México. Um grupo de 100 mil pessoas entrou na justiça contra a BP e agora poderá ser recompensada. A empresa calcula que as indenizações chegariam a cerca de 7 bilhões e 800 milhões de dólares. O julgamento do processo, que começaria segunda-feira, foi suspenso indefinidamente. Mas o acordo ainda não está finalizado na Justiça. E quem não aceitar os termos da indenização poderia ainda abrir novo processo contra a BP. A plataforma Deepwater Horizon explodiu em abril de 2010, matando 11 pessoas. O petróleo vazou por 3 meses. O acordo com as vítimas não inclui processos movidos contra a BP pelo governo federal americano e pelos estados do Golfo que foram atingidos. Esses processos poderão custar à empresa mais bilhões de dólares em indenizações e multas. O consulado do Haiti em São Paulo se transformou numa agência de empregos informal para os imigrantes que chegam em busca de trabalho. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. De um lado, a esperança. Ganhar dinheiro para mandar minha família. De outro, a necessidade. Hoje a gente está tendo uma grande falta de mão de obra no nosso mercado aqui em São Paulo. Mais de 5 mil haitianos estão no Brasil. Vieram de um país devastado por golpes, pobreza e terremoto. Encontram aqui solidariedade e trabalho. Foi assim que o pequeno consulado do Haiti em São Paulo se transformou quase numa agência de emprego. Todos os dias recebemos entre 5, 6 a 10 ofertas de trabalho para os haitianos. Rodrigo precisa de mais de 20 operários na empresa que instala cabos de energia e comunicação em São Paulo. A explicação é traduzida porque a maioria só fala francês ou creole. Jean, que era professor de 3 línguas no Haiti, se anima com o salário. Mas além da solidariedade, existe também a exploração. E é para separar as ofertas de trabalho digno do interesse apenas na mão de obra barata que os imigrantes haitianos precisam da ajuda de intermediadores, como o pessoal aqui da Igreja Nossa Senhora da Paz. A igreja no centro de São Paulo criou um grupo para acompanhar as contratações. Para sobreviver e mandar dinheiro para o Haiti, o salário ideal precisa estar acima dos R$1.000 por mês. Esse trabalho ele visa a integração e ele tem necessidade de dar passos para construir a sua própria cidadania em uma terra nova. No Paraná deu certo. 24 haitianos foram recebidos com churrasco em Ibiporã. Eles vão trabalhar com movimentação de mercadorias. Buscaram na vida melhor e para trabalhar e para ajudar a minha família
Os que ainda não conseguiram trabalho mostram o diploma, as carteiras de trabalho que querem ver assinadas e principalmente a imensa vontade de construir aqui o futuro deles, de suas famílias e de seu país. E os outros querem trabalhar um pouco alto para mandar dinheiro lá. Acabou tudo, tia? Tem esperança. Acabou tudo agora, Nas duas últimas reportagens da série, Ari Peixoto mostra o que o governo está fazendo para diminuir o rombo nas contas da Previdência. E como os trabalhadores podem planejar uma aposentadoria mais tranquila. Há 4 meses a vida de Jorge Matos é assim, aproveitando as frutas do quintal de casa. Sem compromisso de ficar preocupado com trânsito, essas coisas muito melhor. Isso graças ao plano de previdência complementar. Ele contribuiu enquanto trabalhava e hoje recebe de aposentadoria quase a mesma coisa que ganhava enquanto estava na ativa. Quando chega na idade de você se aposentar, e quanto mais você precisa de recursos para ter uma boa saúde, mesmo ter a qualidade de vida. A Previdência Complementar é uma forma de seguro que acumula recursos para garantir uma renda mensal extra no futuro. Pode ser aberta quando contratada sem vínculo com os demais participantes ou fechada quando é destinada a grupos. Vou ligar o computador lá, enquanto eu lavo o teu cabelo, Tá gravando ainda. 15 para as 9, então você até 9h15. Tem que se preocupar. Tem direito a adquirir. Tá, 9h15 eu lavo o teu cabelo. Aposentadoria o mesmo que recebe na ativa. Para os novos servidores, o governo pretende criar um fundo de previdência complementar, um FUNPRESP. Assim, os servidores teriam uma aposentadoria igual à dos trabalhadores da iniciativa privada. O primeiro passo foi dado esta semana. O projeto foi aprovado na